Meu nome é Leise Laren, eu sou estudante do último período de pedagogia e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de estágio curricular, que o tema é sobre formação e profissionalismo decente, com ênfase em a formação do professor frente a mudanças sociopolíticas, culturais e econômicas. Por esse tema, porque eu vi que nos últimos anos a história da educação mudou muito, Durante esses anos aconteceram diversas mudanças no ensino-aprendizagem e na história. E durante isso, o profissional ele teve que se moldar de diversas formas para poder desenvolver vivências na educação no ensino infantil, nos anos iniciais, no ensino fundamental, no ensino médio, educação jovens e adultos e também nas faculdades. O objetivo de todo esse estágio, foi desenvolver a compreensão crítica das transformações sociais e políticas, e ensinar os futuros professores a compreenderem o impacto das mudanças políticas e sociais nas políticas educacionais e como essas transformações afetaram o ambiente escolar, e continuam afetando, incentivando a reflexão crítica sobre o papel do educador como agente de mudança. Outro objetivo também foi promover a valorização da diversidade cultural, que foi capacitar os professores para trabalhar com alunos de diferentes origens culturais, promovendo a inclusão e o respeito à diversidade, e integrando essa pluralidade de perspectivas no currículo e nas práticas pedagógicas. Fundamentar teoricamente esse projeto, ele se baseou em estudos da educação e sociologia, com ênfase em obras que exploram os papéis sociais e as competências necessárias aos educadores contemporâneos, Então, foi usado autores como Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, que defende a educação como uma prática libertadora, onde o professor é um mediador do conhecimento, onde ele promove a autonomia e a criticidade dos alunos. Também foi usado autores como Pierre, que por meio de conceitos como capital cultural e reprodução social contribuiu para a compreensão das desigualdades educacionais, destacando o papel dos professores na construção de práticas que rompam com as barreiras impostas pelo contexto socioeconômico. Outro referencial também que foi muito relevante nesse projeto foi Antônio Novoa, que discutiu a identidade profissional docente, Ele destacou que a importância na formação contínua e da elaboração entre educadores como estratégias que para enfrentar os desafios contemporâneos, Enfim, contribuições também do nosso Levi Vygotsky, que foram fundamentais para enfatizar a importância do contexto sociocultural no aprendizado, reforçando a ideia de que o ensino ele deve ser processo ativo e colaborativo, em constante interação com o meio social. Assim, essa fundamentação ela buscou mostrar que o professor ele é mais do que um transmissor de conteúdo, Ele é um agente de mudança, capaz de transformar as realidades sociais por meio da educação. Utilizadas estratégias pedagógicas para integrar formação teórica e prática dos futuros profissionais, especialmente em áreas como a docência. A partir disso, eu realizei a observação participativa, onde elaborei planos de aula sobre orientação do supervisor. Se o artigo tivesse sido feito, foram necessárias idas a campo, para a realização dele. E foram utilizadas estratégias pedagógicas para integrar formação teórica e prática dos futuros profissionais, especialmente em áreas como a docência. A partir disso, eu realizei observação participativa, onde elaborei planos de aula sob orientação do supervisor de estágio. Estudos de caso, onde analisei e refleti sobre diversas situações complexas e específicas dentro do ambiente escolar. O estágio foi reflexivo e microensino, onde participei ativamente e ministrei pequenas aulas para o grupo de alunos. Municipal Ministro Jarbas Passarinho, Ela é localizada no município Camela, em Pojuca, e ela oferece educação para diversas etapas, incluindo a educação infantil, onde foi feito o estágio. Inclui o ensino fundamental, os anos iniciais e finais e a educação de jovens e adultos.
O turno de funcionamento da escola é tanto diurno quanto noturno, né, permitindo atender uma variedade de estudantes de diferentes faixas etárias e necessidades. Para o ensino fundamental, a escola oferece desde o primeiro até o nono ano e para a educação infantil oferece a pré-escola. O prédio da escola ela tem um formato tradicional de pré-escolar, com salas de aula climatizadas, biblioteca e espaços para atividades complementares. A escola também é equipada com pátios cobertos e descobertos, proporcionando espaços ao ar livre para recreação. Em torno de 5 planos de aula, né? O plano de aula 1 foi sobre a introdução à reciclagem e a consciência ambiental. Falei sobre os animaizinhos, de uma forma lúdica, né, para que as crianças entendessem e ainda levei uma amostra de material reciclável, né, que podemos fazer um animalzinho. O plano de aula 2 a gente fez junto com as crianças animais da fazenda, né? Elas conheceram os animais que vivem na fazenda. O terceiro plano de aula foi sobre a vida marinha. Nós fizemos peixinhos, polvo, tudo que podemos lidar com a imaginação da criança junto dos materiais recicláveis. E o último plano de aula foi a exposição dos animais feitos com esses materiais. Elas apresentaram para os pais verem, né, para os outros professores verem. Foi muito legal, foi muito divertido mostrar, né? E eu percebi muito que elas gostaram muito de apresentar aquilo que foi criado com as próprias mãozinhas delas. A gente envolveu pintura, cortes de papel, cortes de garrafa PET, foi muito dinâmico e elas gostaram muito de participar e interagiram bastante. E foi esse o principal foco dessas aulas, né? Porque foi mostrado que com essas atividades elas contribuem para o desenvolvimento criativo, cognitivo e social da criança, né? Além de promover a conscientização ambiental. Durante as aulas eu pude perceber que por conta das pinturas e dos cortes, tudo isso, né, por ser uma aula mais livre, elas mantiveram muito atentas, né, participando e interagindo, além de promoverem o desenvolvimento de habilidades manuais e artísticas. Ajudaram a trabalhar valores como cooperação e trabalho em equipe. Experiência muito rica e transformadora na minha vida. Ele proporcionou uma visão prática e concreta da teoria aprendida ao longo desse curso da pedagogia, né? E durante esse período eu tive a oportunidade de interagir diretamente com os alunos, com professores e a comunidade escolar, o que me permitiu entender melhor os desafios e as possibilidades que a profissão de professora oferece. As principais contribuições para minha formação foram o desenvolvimento de habilidades de gestão de sala de aula, foi a criação de estratégias de ensino adaptadas às necessidades dos alunos e a reflexão constante sobre a prática pedagógica. Eu pude perceber também, por exemplo, a importância de planejar as aulas de forma dinâmica e inclusiva, respeitando sempre as diferenças individuais e as dificuldades que cada aluno apresenta. Apesar das dificuldades, o estágio também revelou muitas possibilidades de crescimento. E o maior deles, o maior de todos os aprendizados, acredito que foi perceber que a educação vai além da transmissão de conteúdo. Ela envolve ouvir, compreender e interagir com os alunos de maneira integral. A experiência de aplicar os conhecimentos teóricos na prática me deu confiança para enfrentar os desafios da profissão com mais empatia, resiliência e criatividade. Além de que o estágio ele reforçou a importância de uma avaliação constante no processo de ensino-aprendizagem, adaptando-se às necessidades e potencialidades dos estudantes.